Quando a gente fala com relação ao planejamento estratégico e quando a gente fala com relação à construção de cenários, a ideia é justamente pensar no futuro e explorar aquilo que é impensável nesse momento. Para isso, é importante que a gente analise algumas situações que poderão impactar no futuro, que são elas a parte econômica, a parte política, a parte legal, social, cultural, ecológica e tecnológica. Peter Drucker ele já comentava com relação ao planejamento estratégico que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Com relação ao planejamento estratégico, é importante que a gente comece a pensar agora, tá? Com relação ao que faremos no futuro, baseado no que foi falado por Peter Drucker, que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Dessa forma, para criá-los, a gente precisa de métodos, de ferramentas para começar a pensar com relação ao futuro. Na videoaula passada, falamos um pouquinho com relação à análise SWOT, que também auxilia nessa elaboração do planejamento estratégico. Muitas dessas ferramentas e técnicas que utilizaremos, elas podem ser trabalhadas em conjunto. A análise SWOT, a construção de cenários e as demais que veremos, todas elas podem ser trabalhadas em conjunto. Na construção de cenários, a ideia é que nós possamos construir cenários que tentem retratar possíveis situações futuras da organização e do ambiente em que ela se encontra. Tá? A ideia é tentarmos enxergar como será a nossa empresa no futuro, o que a gente espera e o que a gente gostaria e quais são os cenários que podemos se deparar com eles e contribuir para o sucesso do planejamento estratégico. Essa é a ideia da construção de cenário, que ele contribua para o planejamento estratégico e avaliar o ambiente interno e externo da organização. Com relação à construção de cenários, ele auxilia as organizações a se prepararem para possíveis eventualidades, algumas coisas que podem acontecer tanto internamente como externamente à sua organização, tornando-as mais flexíveis e inovadoras. A criação de cenários propicia reflexão e ensaios acerca de diferentes futuros possíveis, evitando que a organização se acomode. Essa é justamente a ideia da construção de cenários, que ela comece a perceber um pouquinho do que ela pode se deparar e ela comece a se mexer, a não se acomodar, não ficar numa situação parada, ela começa a trabalhar para melhoria e estimula o pensamento estratégico. A ideia da construção de cenário é você realmente pensar no futuro, ver quais são as possibilidades e auxilia nessa superação de limitações. Porque você passa a identificar algumas possíveis situações que você tem hoje que podem afetar mais adiante, favorecendo a investigação de novas possibilidades antes não consideradas. Então, você começa também a identificar possíveis situações que podem afetar o seu planejamento estratégico, a empresa atingir aquela visão que ela tinha pensado inicialmente, que você não tinha considerado antes, e você começa a trabalhar em cima disso. Na construção de cenários, você não vai eliminar as incertezas ou determinar exatamente a trajetória futura da organização, mas você consegue colaborar para a restrição de possíveis caminhos para os quais a realidade analisada pode evoluir. Então, a ideia da construção de cenários é você conseguir elaborar esses cenários futuros que a sua organização poderá se deparar e trabalhar em cima deles. Além disso, ela explora algumas alternativas que se mostram mais prováveis de ocorrer. Então, quando a gente constrói essa série de cenários, a ideia não é você eliminar as incertezas ou as tendências, mas que você construa os cenários
que você possa começar a trabalhar em cima disso, prevendo o que você vai realizar. É um exercício de prospecção, tá? Não, a gente não está fazendo nenhuma predição do que vai acontecer. Você está propondo alguns cenários que podem acontecer e é um exercício que você faz de prospecção que analisa a influência no presente, tá? De futuros alternativos e os impactos no futuro de decisões atuais de atuação. Então a gente vai analisar, nós analisaremos a situação atual e verificar quais são os possíveis cenários que podem, que a gente pode se deparar, levando em consideração algumas hipóteses, algumas suposições e algumas conjecturas no nosso cenário. A construção de cenários são 10 etapas que nós fazemos para a construção dos cenários. Essa construção de cenários, ela não vai eliminar as incertezas, tá? Nem as tendências, mas vai te possibilitar enxergar os cenários que vocês poderão se deparar. Quais são as etapas que nós utilizaremos para a construção de cenários? Como eu comentei no vídeo de apresentação, essas etapas elas também estão descritas no livro do ForPDI, que vocês podem fazer o download. Inicialmente, você necessita definir o escopo, identificar os principais stakeholders, quem são seus clientes, quem são seus fornecedores, quem são todos os atores dentro do seu contexto. A terceira etapa é identificar as tendências básicas. Então, uma das ferramentas nessa etapa que você pode utilizar é com relação à análise PESTAL, onde você vai olhar a parte política, a parte econômica, a parte tecnológica, a parte ambiental, as questões legais. Isso tudo você faz nessa identificação de tendências básicas. Você pode identificar as incertezas chaves que podem afetar o seu negócio. São essas incertezas que depois nós atuaremos tentando mitigar a probabilidade dela acontecer. A quinta etapa é construir temas iniciais para os cenários. É você começar a discutir um pouquinho com relação a isso, e nesse momento nós não temos os cenários ainda, tá? Isso é importante frisar. Depois, a sexta etapa é você checar a consistência e a plausibilidade desses possíveis cenários. Na sétima etapa, desenvolvimento de cenários de aprendizagem. A oitava etapa é você fazer a identificação de necessidades de pesquisas. Na nona etapa é desenvolver modelos quantitativos e na 10ª etapa é você evoluir para os cenários de decisão. Todas essas etapas, elas estão detalhadas também no nosso livro, tá? Então, caso vocês queiram, vocês também podem analisar item por item com relação a essas etapas. A ideia da construção de cenários é que nós tenhamos a possibilidade de enxergar realmente um futuro, tá? De tentar entender e tentar pensar no quais cenários que nós nos deparemos. Eles vão propiciar que enxerguemos essas possibilidades futuras, de futuros alternativos e que vão balizar a criação dos planos de ação operacionais de agora. Então, os planos operacionais de agora, eles vão ser baseados nesses futuros que nós pensamos. É importante que esses cenários eles sejam como arquétipos. O que é isso? É que ele descreva genericamente diferentes futuros, tá? E não variações de um deles. Não você ter um cenário com várias variações, mas que você tenha vários cenários que você possa atuar. Ademais, é preciso que conste em cada um deles um equilíbrio ou um estado na qual o sistema poderia existir em prol de algum período de tempo. É importante frisar que a construção de cenários ela não elimina as incertezas no processo, nem as tendências que temos, mas ela organiza as ideias, ela reduz em um número administrável os cenários que podem acontecer. Então, quanto mais apurada for a análise,
maiores as chances de realização de uma boa estratégia e de elaboração de um plano de ação consistente. Bom, os benefícios com relação à construção de cenário, eles não estão nos cenários complexos, mas no processo de desenvolvimento em si. Todo esse processo, aquelas 10 etapas com relação à construção de cenário, ela é importante e, além disso, todos passam a falar a mesma língua em prol de em prol do planejamento estratégico, em prol de atingir a visão que a empresa planejou. Essas foram algumas referências que utilizamos para essa videoaula. No livro também temos outras referências relacionadas à construção de cenários e, caso tenha alguma dúvida, vocês podem me contactar ou por telefone, ou por e-mail, ou através do meu endereço.